vou visitar a Acrópole de Mecenas. E aqui custa 12 euros a entrada. Você compra aqui. Parece que é 20 para quem não é de grupo. Ali é a Acrópole de Mecenas e também tem um museu separado da Acrópole. É mais ou menos como uma visita que a gente faz lá em Delfos, que tem a parte do museu, onde estão as coisinhas guardadas, as mais importantes peças, e depois a gente pode andar pelo sítio arqueológico. E aqui tem toda uma infraestrutura, tem os toaletes e o museu escondidinho aqui no pé da montanha. Aí aqui não é uma escolinha, tem muita criança, porque hoje é domingo. Os gregos vêm visitar os museus com seus filhos e também tem excursão de escola. Aqui é a entrada do museu da Acrópole de Mecenas. E aqui tem um circuito para você fazer dentro do museu. E aqui ficam as peças que foram encontradas e que eles fazem questão de manter preservadas, que não dá para ficar expostas. Tem um desenho de como seria a entrada da tomba de Agamenon do período original, que agora não existe mais nada, que já levaram todos os pedaços. Dentro das tumbas de reis que foram encontradas aqui em Mecenas, foram encontradas peças de ouro que foram enterradas junto com os reis. Isso aqui são réplicas, tá? As originais estão em Atenas, porque como o museu aqui é muito pequenininho, poderiam roubar. Então, o original de ouro maciço está em Atenas. E aqui a gente vê a porta de algumas tumbas dos homens. Tinham coisas de guerra e briga, caça e essas espirais. Nas tumbas das mulheres eram florezinhas. E eles eram enterrados com seus pertences mais queridos. Mulheres com as suas joias, homens com seus apetrechos de caça e guerra, e as crianças com seus brinquedos. Aqui eram os vasos para poder guardar cereal, azeitona. Era como se fossem silos. Esse desenho que é tipicamente grego, que é tipo um S, que é infinito, ele foi encontrado também na Índia, na Síria, não somente aqui na Grécia. Então, utilizado por muitas civilizações, mas os gregos que patentearam algo. É isso que você encontra no museu. Tudo isso que a gente vê dentro desse museu foi encontrado nesse sítio arqueológico. Aqui tem um mapa mostrando como os mecênicos se espalharam pelo mundo. Encontraram peças mecênicas desse pontinho aqui, lá na Inglaterra, no Mar Báltico, perto da Dinamarca, na Espanha, no Afeganistão, até no Egito. E aqui o marfim era importado da Síria e do Egito. E aqui eles faziam os artesanatos e mandavam para lá de volta vasos, essas coisas que eles faziam aqui. E o legal também é a parte das mulheres. Ali são fios, linhas para costurar. Ali dá para ver a agulha, que era feita de marfim, pente, ornamentos e até espelhos. Tudo bem que o espelho não é daquela época e não está do jeito que era, porque era um material bem polido de metal e eles colocavam água para as pessoas poderem se ver. Agora já está daquele jeito. Aqui é a cidade de Mecenas. E o que sobrou dela, né, praticamente, porque a gente está falando de 1600 anos antes de Cristo. Aqui era a entrada principal e era praticamente um feudo, porque o rei ficava aqui, morava bem no meio, na parte mais alta da Acrópole, e em volta, dentro da muralha, moravam as pessoas que serviam o rei, e quem não servia o rei tinha que morar do lado de fora mesmo, se virava. E assim a visita ao museu. Agora a gente vai visitar o sítio arqueológico. E agora a gente vai ver a entrada da cidade histórica de Mecenas. Só vamos na entrada mesmo, não vamos até lá no meio, no rei não, porque é chato. E tudo que a gente vê lá na maquete a gente consegue ver aqui. Aquele círculo lá de fora da cidade, que era o cemitério. O outro círculo ficava lá dentro. O portão que tem os dois leões. Estamos dentro da maquete. Diz a lenda que foram cíclopes, aqueles gigantes de um olho só, que construíram a cidade de Mecenas, porque para alguns era quase impossível seres humanos construírem isso. Isso a gente está falando de 1600 anos atrás. E aí você pode observar que realmente a construção é impressionante para a época. E foi gente que fez. A porta da entrada principal da cidade, que são os dois leões no meio da coluna, com uma coluna no meio. Aqui era uma região dos silos, onde se guardavam os mantimentos. E aquela outra parte redonda era o tal do cemitério, que é esse daqui, aonde foi encontrado o tesouro. 15 quilos de ouro, que agora está guardado em outros lugares que aquela ali. Pronto, aqui se vê melhor. Lá embaixo se vê uma montanha que parece um homem que está dormindo. E, gente, isso daqui estava tudo soterrado. Eles foram achando e escavando. Vai tirando e vai encontrando. E as construções do século III a.C., que foram feitas na época do Alexandre, estão lá embaixo, do lado de fora das muralhas.
Então, uma coisa mais recente, aquilo que tá lá fora. E ali é a estação de ônibus, onde os mecenas pegavam ônibus para ir para Atenas, porque essa cidade de pedra devia ser muito chata. E eles iam lá para a cidade do centro. Eles adoravam colocar mármore em tudo, inclusive no chão. Aí na hora que você anda, você vai escorregando. Assim você sai mais rápido da cidade. Mas para a época que foi construída, tipo, mais de 3 mil anos, quase 4 mil anos atrás, isso daqui tá muito bem conservado. Muito bem feito. Aqui devia ter portão de verdade, porque aqui estão vendo os buracos onde encaixava a madeira para poder fechar a porta? Isso. Que essa era a entrada principal. Isso, bem isso. Com os arietes, um pedaço de tora de madeira enorme batendo na porta para poder entrar. E tum, e tum. E ali, ó, os leões são os mecenas, é o que acham, tá? Protegendo o rei, que é simbolizado pela coluna. E aqui era a entrada, aquele triângulo ali era para dividir o peso das pedras, porque se fosse pedra demais ali em cima podia desabar. E essa pedra aqui maior tem 18 toneladas. Como eles subiram isso naquela época, nem ideia. Ó, e tudo aquilo é pé de oliveira. O pessoal devia consumir muita oliva e azeitona naquela época, porque desde aquela época até hoje, né, que essa produção existe. E do lado da cidade histórica, ali do histórico, tem a tumba da Agamenon. E aí você utiliza o mesmo ticket para poder entrar. Aqui fala um pouco sobre Micenas e esse símbolozinho, como todo mundo já sabe, para quem não sabe, é o símbolo do Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Todo lugar que tem esse símbolo é que foi tombado pelo Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Olha que impressionante a entrada da tumba do homem. Nossa, por isso aquele desenho que está lá no museu é o que seria ela toda trabalhada naquela época. E assim foi a visita ao sítio histórico de Micenas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, comenta, compartilha, que isso me ajuda pra caramba aqui.